Olá, que bom estar com você continuando a nossa conversa de um vídeo anterior. Eu falei a respeito de Jesus Cristo, aquele que veio para curar o ser humano. E quando a gente fala de cura, a nossa cabeça vai exatamente para as curas somáticas, curas do corpo. Mas o ser humano, quando ele se afastou de Deus em desobediência, ele afunda, em um mar profundo mesmo de queda, e ele vai caindo cada vez mais longe de Deus. Então a morte começa a permear todas as áreas do ser humano, não somente o corpo, que é a expressão física, biológica do ser humano, mas também a sua intelectualidade, a sua mente, o seu cérebro, que também faz parte do corpo, mas a mente que transcende um pouco aí do corpo. Nós começamos então a penetrar na área psíquica, que eu não quero falar sobre isso aqui, porque não é disso que estamos falando, eu também não tenho nenhum tipo de base sólida para estar falando com relação a isso, mas o homem então ele começa a adoecer. Tanto é que a gente vê a doença do ser humano, ela transcende a nossa possibilidade de curar. Ela vai muito além da nossa possibilidade. Não tem remédio que cura o ser humano verdadeiramente. Tá? Quando você olha as notícias que a gente vê na mídia, principalmente na mídia aberta, a gente vê as notícias de pessoas que matam o outro, esquarteja o outro, tenta comer um pedaço do outro. A gente percebe que é uma loucura profunda, enraigada no ser humano, que vai além do seu corpo. Não é a cura somente do corpo, porque aqueles que transformam Jesus em um curandeiro corporal, um curandeiro biológico, ele acaba desfazendo ou pisando na mensagem do Evangelho, porque na verdade quando Jesus cura, ele cura para fazer uma demonstração do que verdadeiramente ele veio para fazer: libertar o ser humano do seu estado de pecado e desobediência. Então, a partir desse momento, nós percebemos então que o homem, esperando esse Salvador, esse Messias, esse que cura. A gente aqui não está falando sobre religião, não estamos falando sobre judaísmo, nem islamismo, nem cristianismo, estamos falando de uma história que vem muito antes dessa organização religiosa que a gente tem hoje nas nossas mídias, na nossa vida, nas nossas igrejas, os mandamentos, os dogmas religiosos. Isso tudo vem muito depois. O homem, então, ele perde a sua comunhão com Deus. Isso é importante a gente entender. A partir do momento que ele perde a comunhão com Deus, ele passa, então, a viver pela sua própria inteligência, capacidade, aquilo que ele herda de Deus, Ele acaba vivendo disso. Então, as primeiras coisas que a gente vê acontecendo no livro de Gênesis são o primeiro assassinato, que é um irmão se levantando contra o outro. Espiritualmente, por trás daquilo existia uma guerra, uma batalha espiritual para tentar impedir o nascimento daquele que vinha salvar, a raça humana. Tanto é que o Abel, sendo aceito por Deus, Caim se enraivece, e achando que ali foi plantado no coração dele, consciente ou não, que aquele menino ia ser um menino famoso, e ele ia ser aceito por Deus, e o Caim não. O Caim se revolta, mata o seu irmão, e aí nós temos uma gama de assassinatos, de morte, de crimes que nasce a partir disso. Então, nós vemos as loucuras que acontecem. Quem você conhece um pouquinho de história, nós vemos a loucura que acontece, os reis que mandavam matar, pisotear, chutar todo mundo, inclusive a morte das crianças, que Herodes manda matar, manda acabar com essas crianças, era para tentar matar o Cristo ali, dentro ali daquelas crianças, no meio daquelas crianças. O faraó manda matar as crianças, os meninos também, para tentar matar. Bom, essa não é a nossa história hoje. Nós vamos falar um pouco, não tem como a gente aprofundar muito nisso, senão fica muito extenso. Então, uma das coisas que a gente passa então a esperar é um Salvador. E isso
tá fora, além, tá antes, né? Antes das religiões que são estabelecidas depois em cima de dogmas e regras e uma série de coisas. O homem perdeu a comunhão com Deus. É isso que ele quer resgatar. Para mim, basicamente, essa seria a religião. Religare, no latim, que significa ligar o homem de novo àquilo a qual ele era ligado e que foi desligado. Obviamente, Deus. Né? Ele perde essa ligação, perdendo essa comunhão, portanto, também ele acaba perdendo a capacidade também de ter comunhão com as outras criaturas também. O meio ambiente a gente destrói, as criaturas que são animais que estão aqui para nos fazer companhia nessa viagem humana tremenda, para acabar ou pelo menos ajudar nas nossas solidões, na nossa solidão, coisa e tal. A gente então passa a perceber que o homem acaba destruindo tudo isso, matando tudo isso, arrebentando com tudo, acaba com floresta, acaba com rios, polui tudo, polui o ar, arrebenta com tudo. Nós percebemos então que o homem passa a ter um problema grave consigo mesmo, que é a comunhão consigo mesmo, a comunhão com o ambiente, por falta da comunhão com Deus. Mas alguém iria nascer para restaurar essa comunhão novamente. E isso não depende de religião, né? Isso depende da palavra de Deus, que a gente pega a palavra de Deus, transforma ela em compêndios religiosos, e isso é muito difícil. A gente acaba querendo ganhar a salvação por mérito, e a salvação é por graça. A gente, outro dia a gente vai estar tratando a respeito do porquê da lei, o porquê que ela veio, coisa e tal, mas nós precisamos da graça de Deus. O que é o jardim do Éden? É o favor de Deus para as nossas vidas. Estávamos lá. Você quer ver? Presta atenção aqui num texto comigo, em Gênesis capítulo 2 do livro de Gênesis, verso 7, no verso, melhor dizendo, verso 8, no verso 15 a 17, do 8, depois pula para o 15 ao 17, diz assim: Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Você percebe? Plantou, não tem trabalho de homem. Então o que Deus fez ali foi pelo seu próprio poder, pela sua própria força, sabedoria. Ele cria um jardim que a gente pode ver uma floresta, pode ver um monte de plantas, mas não é um jardim. O jardim é uma coisa organizada que Deus então cria, preparando ali o primeiro AP, o primeiro apartamentozinho do ser humano, onde ele ia ser colocado, tá? Aqui nós pulamos para o verso 15, que diz assim, ó: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden, né, para cuidar dele e cultivá-lo, para preservar esse jardim e cuidar dele, né? O verso 16 diz assim: e o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do bem. Nós vemos aqui então Deus expandindo, né, a sua graça, tudo, e dizendo ao homem: olha, você pode comer de tudo, tá? Verso 16 aí então, verso 17 aí então vem o teste, né? Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. A gente sabe que isso aconteceu, e a gente sabe que os homens, né, acabaram morrendo ou diminuindo a sua vida, né, muito, né, e o homem morreu não só na questão física, ele continua morrendo, mas ele morreu na questão comunhão. Lembra que eu acabei de falar com você com relação a isso? Na questão comunhão, o homem então acaba morrendo. O homem acaba morrendo e necessitando novamente da ajuda de Deus para dar a ele vida. Aí que entra, obviamente, Jesus Cristo Senhor, tá? Num vídeo agora, mais adiante, nós vamos estar falando a respeito de Jesus Cristo, mas nós sempre vivemos da graça de Deus. Hoje ainda os teólogos chamam de graça comum a chuva, o sol, a planta, a terra, o ar, tudo isso é graça, a gente não paga nada por isso, né? E a gente então
passa a viver e, dependendo dessas coisas comuns, que a gente chama de comuns, a gente passa então a ter problemas, né? Por quê? Porque nós acabamos então achando que podemos viver sem Deus, mas dependendo até mesmo das coisas mais básicas e mais comuns. Todas as coisas que a gente nunca criou, não pode criar, a gente então tem dificuldades em entender que isso tudo tem uma organização, desde os átomos, desde as partículas micro, né, subatômicas, até as partículas macros, as grandes constelações, as grandes galáxias, as bilhões ou trilhões até mesmo de galáxias, né, que existe em toda a face do nosso universo. A gente passa então a ter uma dificuldade tremenda de olhar para isso tudo e tratar isso como criação. Nós não criamos isso, nós não temos capacidade, a nossa ciência está tão nova e a gente consegue fazer poucas coisas agora com relação a tudo isso. Então, como é que a gente vai ter capacidade de criar coisas em micros e macros e todas organizadas entre si? Essa é a maior loucura do ser humano, achar que não tem um criador, uma mente criativa por trás de tudo isso. E uma mente criativa que interage com a sua criação. É isso que nós cremos, né? É isso que nós cremos, teísmo, é isso que nós cremos, né?